iniciar. Denise, bom dia, tudo bem? O nome completo da senhora, qual que é? Denise Amaral Fernandes. Tá, Denise, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir esse julgamento e agora por fazer o seu interrogatório, tá certo? Certo. O seu atual endereço, Denise, qual que é? Na realidade, agora eu moro na área rural, tá? Por todos, né, os acontecimentos. E, assim, a gente acaba não tendo endereço, mas fica na região rural de Araucária. Tá, mas se eu quiser, por exemplo, encaminhar uma correspondência para a senhora... Pode ser no meu outro imóvel, que daí fica na Fazenda Rio Grande. Rua entendi. Pernambuco, número 888. Tá, entendi. Casa 1. Mas aí para localizar a senhora nessa área rural, tem um nome lá? Tem um... Sim, tem. Não tem assim a rua, porque lá não tem CEP, né? Bem, tipo assim, não muito longe, mas também não tão próximo. Mas é possível localizar, sim. Tá ótimo, então. A sua profissão? Eu sou formada em técnica de segurança do trabalho. Tá. E eu estou no meu primeiro ano de engenharia. Ok, a senhora trabalha com o quê? Atualmente, como técnica de segurança do trabalho, modo home office híbrido. Tá, entendi. A renda mensal aproximada, quanto é que você ganha em média por mês? Piso salarial, 2.500, 2.900. Tá, entendi. A senhora já disse que está também cursando faculdade, engenharia, sim. É isso? Ok. Primeiro, A senhora é casada? Sim. Tem filhos? Sim, tenho 2 meninas. Tá, elas têm que idade? A Sara Fernandes, ela tem 6 aninhos, e a Milena Fernandes da Rosa, ela tem 3. Tá, e as duas moram com a senhora? Sim. Tá, ok. Fora esse processo criminal, a senhora tem outros? Não, nunca. Tá, a senhora tem que idade hoje? Hoje eu tô com 32. Tá, problema de saúde a senhora tem? Tenho, assim, eu adquiri bastante problemas, assim, né, depois desse ocorrido, porque realmente foi um trauma muito grande para mim. Inclusive, se o excelentíssimo me permite, eu gostaria de pedir perdão com todo o meu coração para você, seu Adriano, tá? É muito triste, porque toda a nossa família está sofrendo, mas eu gostaria de que você soubesse que se você estivesse no meu lugar, ele queria me matar. Tudo que eu passei. Denise, veja, a gente prossegue aqui. Obrigada, até porque o momento adequado aqui é para que se faça o interrogatório, a senhora deu a sua versão do que ocorreu. Nada impede que depois, se o caso for, a senhora possa ter contato com a família da vítima, se ela assim também desejar. Sim. Tá? Mas não é o momento adequado, então, para que se faça dessa forma. A senhora tem advogados, estão aqui presentes, já conversou com eles também. Tem conhecimento da acusação também? Sim. Tá ótimo. Então, a partir de agora, a senhora não é obrigada a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-la. Só que, por outro lado, o momento que a senhora tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, a senhora admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão, tá certo? Sim. Ok. Diante disso, a senhora tem interesse nas perguntas ou não prefere ficar em silêncio? Tenho interesse, sim. Tá, a pergunta se faz início... em verdade é bem simples. Diz o Ministério Público que no dia 2 de dezembro de 2017, por volta das 5 da manhã, em via pública, na rua Elvira Marquezine, em frente ao número 234, bairro Sítio Cercado, aqui em Curitiba, a senhora Denise Amaral Fernandes, em companhia do Jackson Humphrey Andrade Dias, teria aqui, utilizando uma arma branca, um objeto que não foi apreendido, matado a vítima Michael Alex Garcia de Lima, desferindo então golpes com a referida arma, né? Que atingiram aqui a região do hemitórax anterior esquerdo da vítima, que então levaram ela à morte. Basicamente, o que se tem aqui é uma acusação de tentativa de homicídio, ou melhor, de homicídio consumado, que foi atribuída à senhora. Diz o Ministério Público que foi a senhora responsável por dar o golpe de faca na vítima, enquanto o Jackson concorreu material, intelectualmente, moralmente para a prática do homicídio, já que ele teria ajustado a execução com a senhora, além de tê-la conduzido até o local onde se encontrava a vítima, num veículo Corsa, cor branca, e na sequência, então, dado fuga também para a senhora depois da morte da vítima. Né? Basicamente, essa acusação, esses fatos são verdadeiros, são falsos? Sim, verdadeiro. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio, Denise? A gente estava no meu restaurante, né? A gente ficou até um pouco mais tarde, e, enfim, fechamos... Que restaurante era esse? Fica no Deguste, fica na Rua Marte. No meu restaurante, meu estabelecimento. Ah, tá. A senhora tinha um restaurante, Sim. A Cristina era minha funcionária. Tá, e quem é que estava com a senhora no restaurante? No dia estava o meu tio, que ele trabalhava, né? Eu cedi a parte da frente para ele fazer espetinho, né?
E tava eu, a Cristine, minha funcionária, o meu tio que vendia espetinho, mais alguns clientes, o Jackson, a Cristine e o meu esposo que chegou depois, quando a gente foi buscar ele, que ele sofreu um acidente, né? No momento que ele estava no jogo. Tá, e o que aconteceu daí? Então, aí a gente saiu dali, meu esposo foi para casa com a minha filha, a gente continuamos ali. Aí o meu tio, ele terminou, né, de fazer o trabalho dele, a gente entrou, baixamos a porta e ficamos confraternizando entre nós, né? Aí já era bem tarde, assim, na realidade. A gente saiu dali, ficou, o meu tio foi para casa dele, o Jackson foi para casa dele, todo mundo foi para sua casa e ficou eu e a Cris, que é a Cristine. Aí eu falei para a Cristine assim, vamos subir até a segunda quadra, que fica próximo da tua residência, né? E eu pegaria o ponto de táxi, ficaria em frente o UPA 24 horas, e eu pegaria o táxi para ir para minha casa, porque o meu esposo estava com o carro, né? E ela falou assim para mim, não, me empresta o teu telefone, porque ela pediu emprestado o meu telefone. Aí eu emprestei o meu telefone, eu nem entendi muito bem, porque eu tava bem cansada assim aquele dia, foi um dia assim bem assim cansativo e tal. E daí, de repente, ela falou, eu liguei pro Maico. Só que ela não chamava de Maico, ela falava um apelido, é Kiko, ela falava. E daí, foi bem rápido, ele chegou, e daí ele chegou assim, muito assim, alterado, assim, os dois começaram a assim, discutir muito feio. E eu lembro assim, que a primeiro momento eu não me meti assim, na briga deles, porque eu já sabia que era coisa deles, né? E eu fui saindo, aí eu lembro muito, assim, como se fosse hoje, sabe? Ele falou assim, eu fui saindo, ele falou assim, ei, você? Daí eu falei, não, eu vou para minha casa. Ele falou, não, ela me chamou, agora você vai entrar no meu carro. E eu falei, não, eu não vou entrar no seu carro. E ele me pegou, me pegou pelos cabelos e me jogou dentro do carro. Aí eu entrei no carro, ela foi para o banco de trás e eu no banco da frente. E ele começou a me agredir e acelerou o carro, eu ameacei que eu ia abrir a porta e realmente abri. Aí ele parou. Quando ele parou, ele seguiu, eu segui. Aí nisso passou um carro. Eu não pedi assim carona a princípio para ninguém, sabe? Só que o rapaz viu que eu estava muito machucada e estava bem assim nervosa. E aí ele falou, você precisa de alguma coisa, moça? E eu chorando, eu falei, eu preciso. Daí na hora me veio o Fernando, né, que é esposo da Lilian, que a gente conhece a família deles, enfim. E eu falei, me leva para lá. Você pode me dar uma carona, por gentileza? Ele falou, não, moça, eu te levo sim. E ele me levou. E eu cheguei lá, eu gritava, Lilian, pelo amor de Deus. Teve um rapaz, ele veio para cima de mim, ele me agrediu. E agora ele está lá com a Cris. O que a gente faz? Eu estou nervosa, eu preciso fazer alguma coisa. Vou ligar para a polícia. Daí eu até lembro que o rapaz que estava lá, ele comentou assim, não liga para a polícia, tinha que ver como que ela está. E chegou até um momento de eu pensar assim, meu Deus, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Meu Deus, o que eu faço? Será que eu volto? Porque ele já tinha me agredido, né? E eu estava com medo. E daí eu fui na cozinha, peguei um copo de água e tomei e olhei uma faquinha de serra. E pensei assim, meu Deus, mas assim, não com aquela intenção de matar. Jamais, nossa, nunca, sabe? Eu vou ligar pro Jackson e vou pedir para ele me levar até lá para ver pelo menos se ela está bem, mas eu vou levar, né, caso aconteça alguma coisa, né, não com o intuito, né, de fazer mal a alguém, principalmente ele, assim, porque eu não estava com raiva nenhuma, sabe? Nunca houve raiva, assim, mas eu estava muito preocupada com ela, né? Eu confesso, assim, que eu errei porque eu deveria ou não ter voltado, sabe? Mas eu estava muito preocupada com ela porque ela apanhava muito dele, muito, muito, muito. Mas enfim, e daí eu chamei o Jackson porque o meu esposo, ele estava na fazenda Rio Grande, você veja, vários quilômetros. E eu não queria também incomodar até ele vir e tal. Daí eu lembrei dele, que ele sempre foi muito assim, muito preciso ali e tal, né? Sempre nos ajudou, enfim. E eu chamei o Jackson para ele me levar, a princípio, para casa, mas eu falei, Jackson, vamos passar ali para ver como que ela tá. Porque eu sempre aconselhei muito ela, para ela não se envolver com ele. E eu fiquei preocupada. Aí, quando eu passei, quando eu cheguei na frente da casa dele, eu olhei assim e gritei, Cris. Daí ela saiu, ela falou, meu Deus, você está bem? E ele não deu espaço, ele não deu.
tava com uma bolsinha, eu não tava com a faca em punho, tava dentro da minha bolsinha. E aí ele não deu tempo, ele estava muito agressivo. Ele veio correndo, ultrapassou ela, abriu o portão e me bateu um monte. Chegou assim, um momento que ele me fez assim, como se fosse um mata-leão, e eu não conseguia respirar. Eu comecei a me debater, até para pegar a faquinha na bolsa. E eu não desferi várias facadas nunca, jamais. Eu só peguei assim a faca, como se fosse assim, faca de manteiga, e fiz assim, sai, sabe? Mas foi o suficiente, sabe? E daí eu vi que ele ficou assim, ele estava com uma arma. Nessa hora ele puxou a arma assim para mim. E eu fiquei apavorada, eu comecei a chorar. O Jackson começou a ficar nervoso, porque a gente não é acostumado, sabe? Com essa situação, enfim. E eu falei, vamos embora, o que aconteceu, o que é isso? E ele ficou ainda assim, se bambeando assim para trás e caiu. E aí eu saí do local, eu não lembro de nada, porque eu fiquei em choque, sabe? Foi um trauma muito grande para mim, muito. Foi demais. Tá, a senhora já conhecia aqui a vítima, não? Não, assim, eu não tinha amizade, porque a gente sempre ouviu que ele era muito violento. Até então, assim, nos horários assim de trabalho dela, eu sempre enchi o saco dela, sabe? Cris, sai do telefone. Ela discutia com a Fátima, palavrões assim muito de baixo escalão, sabe? A Fátima mandava mensagem, falava assim, tá com meu marido, fulana de tal. E daí ela respondia, eu falava, Cris, larga a mão, isso daí não é para você. Eu não sei o porquê que ele estava com tanta raiva de mim, mas ele sabia que eu não aprovava, né? E ela era uma pessoa assim que ela tinha problemas assim com bebida alcoólica, Cris, sabe? E eu sempre tentei ajudar ela de todas as formas. E inclusive a esse relacionamento, né? Eu nunca cheguei a me meter assim, né, de uma forma assim mais formal em relação a isso, mas eu sempre aconselhei ela a não ficar próximo a ele, porque ele sempre foi violento. Ela chegava no trabalho muitas das vezes toda roxa, sabe? E infelizmente, sabe, eu só fui para me defender total. A pergunta que foi feita é outra. Eu perguntei se a senhora conhecia ele há quanto tempo. Sim, através dela fazia... eu acho que a nossa amizade foi 4 a 5 anos que a gente teve antes, né? Bem antes. Já conhecia mas assim, dela anos. falar dele, assim, uns um ano, nem chegou a ser um ano, sabe? Que ela saía com ele. Porque assim, tudo que acontecia em relação a ele, o que eu ficava sabendo é através dela, entende? Seja... com ciúmes, que ela ficava também, mesmo ela sendo, né, outra amante, enfim. E é muito triste, é tudo muito triste mesmo, sabe? Tá. Aí a senhora disse que ele tirou uma arma, é isso? Ele tirou uma arma para me matar, sabe? Porque ele me bateu muito, ele me bateu muito. Eu não tive... assim, escolha na hora, ele não deu tempo de nada, foi muito rápido, ele veio para cima de mim, assim, de uma forma que eu comecei a me debater, foi por sorte divina de Deus. Hoje eu digo, Senhor, Deus me deu muita misericórdia naquele dia, porque senão era para mim estar morta, hoje não era para mim estar aqui, não era. A senhora foi interrogada, ou seja, falou a respeito desses fatos por quantas vezes? Oi, desculpe. Hoje é a terceira vez que a senhora fala a respeito desses fatos, ou seja, que a senhora é interrogada? Sim. Eu demorei assim para, né, de qualquer forma, para me apresentar, porque eu não estava com condições, né? Eu lembro que isso ocorrido aconteceu no sábado, para as 6 da manhã, mais ou menos, e eu fui me apresentar na segunda-feira, obrigada. Na segunda-feira, porque na segunda-feira com o meu advogado, né, por ele ter me instruído e tal, né, e depois de lá eu dei entrada no hospital porque realmente não tinha condições. Mas então, para deixar foi mais a terceira vez aqui, a pergunta que eu fiz é a seguinte: por quantas vezes que a senhora falou a respeito desse fato, ou seja, foi interrogado? 3. Essa é a terceira vez? Essa é a quarta, não, 3 vezes. Tá. 3 vezes ou 4? 4 com essa, que 4 estou aqui. Com essa. Tá, na delegacia a senhora foi interrogada quantas vezes? Foi uma vez só, mas eles deram uma pausa por conta que eu não estava em condições, sabe? Tá, mas
Afinal, foi uma ou duas vezes? Eu não entendi. Foi a primeira que eu me apresentei, Uhum. aí depois foi a audiência da acusação, e depois foi a de defesa, e hoje é aqui. Tá, mas que a senhora foi ouvida aqui para a senhora falar o que aconteceu? Foi segunda, essa é a segunda. É a segunda? Isso, tá, a primeira de acusação eu não pude falar nada. Tá, mas veja, na delegacia de polícia a senhora não foi interrogada por um delegado de polícia? Ou uma delegada na delegacia de homicídios? Sim, foi Tá, isso, perfeito, foi na primeira. Vamos lá, depois uma audiência que provavelmente... Depois a audiência e aqui, que eu então, estou me vezes, pronunciando sobre o fato, sim. Uhum. Tá, ok. A senhora se recorda o que a senhora contou na delegacia de polícia? Olha, excelentíssimo, eu estava tão nervosa que... Tanto que eles fizeram uma pausa, né? Porque eu realmente, assim, eu não lembro... assim, do início ao fim, né, do meu depoimento, eu posso te afirmar que eu não lembro, sim. Tá. Quem é que estava lá junto com a senhora quando a senhora foi interrogada na delegacia? A minha irmã, ela sempre esteve ao meu lado, sempre. Tá, Minha a senhora mãe... mencionou que tinha um advogado que, inclusive, orientou a senhora, ou nas palavras a senhora me instruiu, né? Uhum. Quem que era esse advogado? Então, ele não... Ele foi só... Ele, na verdade, quando a gente estava bem nervoso com toda essa situação, trauma, a minha mãe cuidou, né, de arrumar uma parte para minha defesa. Então ele foi só na parte quando eu me apresentei, depois ele não... Tá, mas ele acompanhou aqui esse interrogatório, então ele foi com a senhora. Sim, ele acompanhou, aham. Tá, perfeito. Quando a senhora conversou com o delegado de polícia, tinha então a sua irmã que foi lá e tinha um delegado, isso? Tinha um escrivão? Quem mais estava? Sim, estava o delegado, a escrivã, eu e minha irmã. Tá, e como é que foi essa conversa que a senhora teve lá? Foi a conversa mais ou menos da forma como nós estamos tendo aqui, com perguntas e respostas? Basicamente. Tá, o que a senhora falou a respeito da faca? Então, a faca, foi relatado que foi 2 facas, coisa que não ocorreu, mas enfim, né, a pergunta é outra. A faca, quando eu empurrei ele, que ele me batia muito, que eu me debatia, consegui pegar na minha bolsinha que estava do lado, e eu falei, sai, que eu só fiz assim, sai. Depois eu não me recordo onde que ficou a faca, porque eu comecei a chorar, comecei a tremer, eu só saí do local, sabe? Eu perguntei o que a senhora falou a respeito da faca, onde é que estava essa faca, quem é que levou? Da faca. Senhora? Então, a faca foi da Lilian, da Lilian, que eu lembro que eu tinha falado, que eu falei que foi da hora que eu fui tomar um copo d'água na cozinha e peguei essa de serrinha e coloquei na minha bolsa e saí. Uhum. Tá, e a senhora contou isso para o delegado de polícia, que colocou na sua bolsa, que foi... eu não lembro. Eu não lembro. Ou não? A senhora falou que não sabia de onde surgiu a faca. Eu não lembro, eu não lembrava. Tá, de qualquer maneira eu faço referência aqui ao interrogatório, momento 14.9. O que a senhora falou para o delegado de polícia a respeito da arma de fogo? Então, a arma de fogo, hoje, né, a gente sabe que é um simulacro. Mas quando eu senti o peso da arma, né, ali na hora que ele me lesionou, e depois quando ele me pegou como se fosse um mata-leão e puxou, porque ele estava aqui atrás dele, ele estava assim, ó. Quando ele puxou assim, eu empurrei ele e falei, sai. Foi nesse momento que ele queria me matar. A senhora contou para o delegado de polícia que tinha uma arma de fogo, ainda que fosse um simulacro? Ou a senhora não contou esse detalhe? Sim, ele estava armado, Uhum. Tá. A senhora depois foi interrogada numa audiência, né? Que era o criei pela minha colega, a doutora Michele, uma juíza, né? Que tinha um promotor de justiça, uma promotora e também com seu advogado. Sim. Tá, o que a senhora contou para a juíza naquela oportunidade a respeito desses fatos? Foi a mesma coisa que a senhora contou aqui hoje ou tem diferença? Não tem diferença. Eu coloquei mais detalhes, né? Talvez eu não tinha sido bem instruída. E assim, como eu não tenho nada para mentir, assim, né? Porque a lei dos homens a gente pode mentir, mas a de Deus, né, nunca fica oculta. Então, assim, eu dei bastante detalhes, né? Fui assim até muito detalhista, né? No que eu não fiz de uma forma resumida. Eu detalhei bastante coisas, assim. Tá. Aí a senhora contou para a juíza que pegou essa faca onde? Na Lilian, quando eu fui porque ninguém sabia, na verdade, né? Tá. A senhora contou para a juíza que tinha uma arma de fogo também no carro e que a senhora viu ele sacando a arma de fogo? Sim. Ele tava, essa arma estava presente a todo momento ali, sabe? Tá. Quantos golpes de faca que a senhora deu na vítima?
Não foi golpes, foi só apenas empurrei. Sai. Eu só fiz assim, ó. Sai. Eu não, eu até hoje eu não acredito como que aconteceu, sabe? Porque não desferi várias facadas, nunca tive intenção de matar ninguém, jamais, não é da minha índole, sabe? E é muito triste, é muito triste. Tá, onde é que acertou essa facada? Hoje, né, no momento ali, eu não sabia, porque eu apenas, assim, tentei me livrar, né, da situação ali, para mim até, inclusive, não morrer. Mas depois, assim, conforme foi passando, falaram que, né, na primeira vez eu fiquei sabendo que foi em cima do coração. Ontem, né, agora, por último, a gente foi saber que pegou bem na veia, aqui, em cima, né. Tá. E foram quantas facadas? Não, eu fui uma só, eu só empurrei. Eu só empurrei ele. Tá. Quando a senhora foi interrogada, delegado de polícia, a senhora disse que foi uma facada e que a senhora só empurrou? Não, eu lembro que eu estava tão nervosa, porque assim, na hora do sai, eu saí assim totalmente de mim, assim, né? Eu cheguei bem nervosa e tal. E eu lembro que eu falei que tinha dado várias facadas, porque ele morreu. E assim, coisa assim na hora que você fala, meu Deus, será que eu dei tanta facada? Eu acho que eu dei tanta facada, porque ele morreu. Não foi na intenção, assim, do momento lá, né? Sai. E eu falei que tinha sido várias, mas não foi só uma mesmo. Tanto que está no laudo, né? Tá. Veja, Denise, as perguntas que eu faço aqui, em princípio é para que a senhora responda de acordo com o que aconteceu, porque a senhora estava lá e a senhora mesmo disse que foi autora desse fato. Sim. Né? Eu percebi que, por mais uma vez, a senhora disse que contratou um advogado para orientá-la, para instruí-la, e aí foi na delegacia, mas depois o advogado instruiu e depois verificou o laudo. Né? Em verdade, a partir do que... o que consta aqui de laudo, de outras testemunhas, de certa forma irrelevante o que o seu advogado disse ou não disse, né? Pois como eu aqui registrei para a senhora interrogatória para que a senhora dê a sua versão a respeito do que aconteceu. Então eu perguntei aqui em relação ao interrogatório, porque lá na delegacia de polícia a senhora falou que deu várias facadas. Né? Na delegacia de polícia também a senhora disse que não sabe de onde surgiu a faca. Aí depois, na audiência, a senhora disse que pegou essa faca antes, que já levou essa faca na sua bolsa, no seu bolso, da mesma forma como fez aqui antes. Sim, sim. Né? Então, antes de prosseguir, a senhora está nervosa aqui agora? Tô bem nervosa, Tá. sim. A senhora atribuiu, né, essas versões que a senhora deu, que são conflitantes aqui da delegacia e depois em juízo, ao nervosismo, né? Então, a senhora está nervosa hoje, nós devemos aqui levar em consideração o que a senhora disse hoje na delegacia ou em audiência? Hoje, com certeza. Eu não estava assim... eu estava em estado de choque, na verdade, sabe? Tá. A senhora tinha usado álcool, então droga naquele dia? Não, droga não. Hoje em dia não tenho horror, assim, não bebo, peguei trauma, eu não fico nem em festa eu vou, eu tenho trauma, assim, né, tanto que eu... Mas veja, no dia a senhora usou álcool, droga? Não, cerveja eu tomei, mas... Denise, se a senhora não quiser responder, a senhora pode ficar em silêncio, mas também observo aqui que já não é a primeira vez que eu faço uma pergunta, a senhora me responde outra coisa. Tá bom, ok. A pergunta é simples e direta, a senhora usou álcool ou droga naquele dia? Sim, não, droga não, álcool sim. Tá, o que a senhora bebeu naquele dia? Cerveja. Em que quantidade? Assim, 6, 7 de garrafa. 6, 7 garrafas de cerveja? 600 não, ml, com isso? todos, né? Com todos junto, né? Tá, a senhora estava embriagada? Não ao ponto de não saber o que está fazendo, assim, sabe? Tá, eu entendi. Afora a relação profissional que a senhora mantinha com a Cris, é isso, né? Sim. A senhora também tinha amizade com ela? Sim, a gente tinha uma amizade há 4 anos já, né? A gente já tinha uma amizade. Tá, a senhora se relacionava também com a vítima? Não, eu conhecia por ela, através dela, né? Só que eu sempre falava para ela não trazer muito ali por conta que a gente já sabia que ele era bem agressivo, assim, né? Eu não tinha nenhum contato com ele. E relação, assim, de amizade, nada. Tá. Quanto tempo depois que a senhora se apresentou em delegacia? O acontecido foi no sábado, na segunda-feira. Na segunda-feira? Isso. Tá. A senhora foi encaminhada para fazer exame de lesões corporais? Sim. Tá. E resultou o que esse exame? Qual que foi o resultado?
Eu tinha bastante hematomas, tá? Principalmente na parte de dentro, porque chegou um momento que quando eu caí no chão, ele me dava vários chutes. Então eu fiquei com bastante hematomas, né? Pelo corpo. Tá. Como é que a polícia chegou até o nome da senhora? Não sei dizer. Eu me apresentei eu mesmo por livre e espontânea vontade na segunda-feira, né? Tá, entendi. E que fim que deu a Cristine? Olha, a Cristine, depois dessa situação, eu fiquei sabendo acho que na primeira audiência de acusação, que ela não estava presente pelo fato dela ter falecido, né? Foi, assim, até muito triste. Tá, é uma pessoa falecida hoje, é isso? Sim, ela está falecida. Tá, ela foi ouvida pelo menos na delegacia. Sim. Tá, a senhora sabe o que ela disse lá? Pelos autos, né, que ela, na verdade, assim, ela mentiu, mas, enfim, né, foi a versão mas dela. ela acompanhou todo esse episódio que a senhora está na rua aqui, que Sim. chamou, que a vítima foi até lá, que você estava no carro, que ele foi agressivo. Ela presenciou tudo. Presenciou, sim. Ela estava bem embriagada, né? Ela estava, de todos, ela estava mais, no momento ali, né, no dia. Mas ela disse que ele me bateu muito, né, que eu lembro. Ela me bateu muito, ela pedia para ele parar, ele não parava. Por autos foi isso que eu lembro, assim, agora, sabe? Tá, ela disse que quem ligou para a vítima foi a senhora. Não, nenhum momento. Ela ligou do meu celular porque ela não tinha crédito. Tá. Como é que a vítima chegou até o restaurante? A vítima não chegou até o restaurante. Como é que ela encontrou, no caso, então, a senhora? Não, ele não chegou. Foi assim, a gente estava no restaurante, eu fui, fomos juntas, acompanhada, até a próxima esquina de cima, que eu iria pegar o táxi que ficava em frente do 24 horas, e a casa dela ficava logo acima. Então, a gente foi até ali. Nesse intervalo que a gente chegou ali, ela pediu o meu telefone emprestado, que eu lembro como se fosse hoje, e ligou para ele. Quando eu vi, ele estacionou o carro assim, fazendo assim, tipo um cavalinho de pau, sabe? Daí já saiu bem nervoso, os dois começaram a discutir, e eu não, nenhum momento, eu interferi em nada ali. Foi a hora que eu disse, não, eu tô indo embora. E daí que ele ficou mais agressivo e fez com que eu entrasse no carro. Tá. É porque o que a Cristine conta aqui, pelo menos contou na delegacia de polícia, é substancialmente diferente do que a senhora está contando. Né? Ela diz que a senhora teria ligado para a vítima, que a vítima teria chegado no local com um carro. Ela até descreveu o carro aqui. E entraram no carro da vítima, um Apollo. Que carro que era esse? O da vítima ou o que eu fui? A depoente diz que então entraram no carro da vítima, um Apollo. Então, sendo que a depoente sentou no banco da frente e a senhora do banco de trás. Então, ela, na verdade, ela não relata nem que ela era a amante, né, dele, entendeu? Ela nem isso ela foi capaz de, entende? Tá, e aí ela disse depois, logo adiante, ali a senhora gritou para a vítima parar o carro, que a senhora desceu do carro e entrou num outro carro, como se aquele carro já estivesse esperando a senhora. Não. E ela disse que não sabe que carro que era, mas era um carro branco. E aí mais para frente, né, diz então depoente aqui a Cristine que a vítima seguiu para a casa dela, da Cristine, onde lá iria deixá-la, né, e aí quando parou o carro em frente da casa, ela desceu do carro e logo depois a senhora chegou em outro veículo branco, desceu pela porta do passageiro, então deu uma facada daí na vítima. Sim. É uma história substancialmente, como eu disse aqui, diversa do que a senhora contou. Qual a razão pela ter, né, confrontando que a versão da senhora ter mentido, então, ter inventado essa história? Então, quando eu li o depoimento dela, sabe, excelentíssimo, eu fiquei assim muito... Foi uma surpresa para mim, sabe? Porque ela não relatou que ela era amante, sendo que ela tinha todas as mensagens, inclusive de brigas com a senhora Fátima, né? Ela não relatou muita coisa. Teve um momento que eu não mencionei, mas eu vou dizer aqui, que depois que eu li o depoimento dela, eu fiz uma ligação para ela, porque eu não estava acreditando em tudo aquilo, sabe? Tudo que eu fiz para ela, tudo que eu aconselhei ela. E eu liguei para ela e falei, Cris, antes dela morrer, por que você fez tudo isso? Se você sabia, você estava lá comigo. Ela ficou muda, ela não falava nada. Aí no final,
Ela começou a chorar e, tipo, como se fosse um perdão, assim, mas não falou mais nada. E desligou o telefone. Foi a última vez, assim, que eu lembro. Que eu falei com ela. Tá ótimo. E por fim, a vítima morreu no local? Quando quando eu empurrei ele, porque eu comecei a me debater muito, eu tava sentindo muita dor ali, né, na agressão, e eu empurrei ele e falei, sai. Eu comecei, eu fiquei até, quase que eu desmaiei na hora, mas eu corri assim, apavorada, e comecei a chorar, e eu lembro de relance, assim, que eu olhei para ele, para esse Michael Alex, e ele tava indo a Karma, ele fazia assim para trás. Foi a única coisa que eu lembro. Tá ótimo. Não tem mais perguntas, Ministério Público? Só algumas, Excelência. Bom dia, Denise. Bom dia. Denise. O melhor, do Lucas, me perdoe. Claro. Nós temos mais uma pessoa acusada aqui, o Jackson, né? O que ele tem a ver com esse fato? Nada, eu não posso dizer. Eu estaria sendo, olha, muito incoerente se eu falasse dele, porque eu soube que ele teve alguns outros problemas, assim, que não, enfim, não vem nada, né, condiz com agora, mas ele sempre foi um bom rapaz, assim, né? Ele almoçava todos os dias no restaurante, ele sempre me auxiliava, boa pessoa, ele nunca faltou com respeito comigo, com a minha família, em momento algum. E tanto no dia que eu lembrei dele, né? Falei para ele, pelo amor de Deus, vem aqui daí. Ele falou, não, Denise, calma, fica tranquila que eu já estou chegando. Foi esse momento que eu lembrei dele, sabe? Que eu pensei nele para ligar. Uhum. Tá. O que ele falou no interrogatório dele, a senhora sabe dizer, na delegacia? Não sei dizer. Ele falou que não tinha nada a ver com esse fato, que ele presenciou, que ele não estava lá? Sim, agora que ele não tinha nada a ver, que realmente não foi mesmo, né? Porque os boatos que falaram foi que a gente tinha predimitado tudo ali na hora, né? E coisa que não aconteceu, nunca aconteceu isso, nunca. Tá. Ele não estava nesse dia, nesse local? Ele foi até comigo, até a casa dela, antes de me levar para casa. Casa de quem? Da Cris. Quando eu cheguei, que o Michael Alex veio para cima de mim, me bateu novamente, e eu empurrei ele e falei, sai, para. E daí ele estava no carro. E cheguei lá, ele começou a tremer, ele quase desmaiou dentro do carro. Por ele ver toda essa situação, sabe? Uhum. Tá, e daí a senhora foi embora com ele também? Sim, daí ele não... Tava assim que não, né, todo mundo, a gente em choque, nervoso. Uhum. A gente até saiu do local, a gente parou para se acalmar, eu tava chorando muito, eu não sabia o que eu fazia, porque eu, assim, a todo momento, eu pensei nos meus filhos, assim, na minha vida, porque foi um trauma muito grande, assim, para mim, sabe? Porque eu nunca tinha passado uma noite daquela, um trauma tão grande daquele, com pessoas assim tão agressivas, né? E assim, para mim foi tudo assim muito difícil e é até hoje, sabe? Tá ótimo, então, Ministério Público. Sim, bom dia novamente, Denise. Só algumas questões, já que o Dr. Thiago questionou a senhora vários pontos, depois eu vou trabalhar com os jurados questão do que a senhora já disse e do que vem dizendo, né? Então, só queria te perguntar uma coisa. A senhora Fátima é a ex-esposa da vítima, é isso? Que eu saiba, sim, aham. Mas até então eu nunca tive contato com ela, só que eu sei através da Cristina, que elas discutiam muito por telefone. A senhora nunca teve contato com ela? Não, eu tive contato com ela, eu, assim, por a gente ser mãe, assim, ser humano, sabe? Eu confesso, assim, que eu fiquei com muito medo, mas eu ouvi boatos, assim, que a criancinha dela estava com problemas. E, assim, como a gente é humano, né, a gente não é nenhum assassino, eu criei muita coragem e queria saber sobre a criança. Por mais que eu tenha salvado a minha vida, porque realmente ele ia me matar, isso eu não tenho dúvida. Ele queria me assassinar. Eu
queria pedir, além de perdão, me solidarizar e saber como estava a criança. E ela foi, assim, muito, muito querida, assim, sabe? Ela desabafou muito comigo, muita coisa, tá? Sobre ele, que ela sofreu muito. E eu tive esse contato com ela, tá? Foi esse contato que eu tive com ela a última vez. Tá, então a senhora se encontrou com ela, é isso? Não me encontrei, eu fiz uma ligação para ela. Uhum. E daí a senhora contou o que para ela? O que tinha acontecido? Eu tava, assim, receosa, porque a gente fica com medo, né? Você veja bem, eles acham que eu sou assassina, mas eu não sou uma assassina. Eu apenas fui me defender. Além disso, eu fiquei com medo deles querendo fazer algo comigo, com a família, né? Mas, enfim, quando eu fiquei sabendo da situação dela, né? Que diz que ela foi abandonada pela família deles, da vítima, porque ela morava junto, né? Eu liguei para ela para pedir... Quem falou isso para a senhora? Foi a Lilian. Nem foi ele, é o esposo da Lilian. Eles moram bem próximo à casa. E ele contou assim, meio por cima, a situação que ela se encontrava, né? Aí eu falei, não, é difícil, mas eu vou ligar. Eu quero saber, eu quero pedir perdão, eu quero contar para ela tudo o que realmente aconteceu, porque eu não tenho nada para esconder, porque realmente eu não tenho nada mesmo para esconder. Né? E daí a senhora contou para ela o que aconteceu? Sim, contei tudo, detalhes, a gente ficou por horas conversando, sabe? Ela desabafou bastante sobre a vida dela, o que ela passava com ele. E eu acho que eu fiquei mais triste ainda, porque é como se fosse assim... o que eu identifiquei foi que ela foi um alívio para ela. E a senhora não conhecia ela antes? Não conhecia, nunca falei com ela. Mas ela conhecia a senhora? No dia que eu liguei para ela, ela falou, Denise, eu não tenho o que falar de você porque eu não te conheço. Porque para a polícia e também no depoimento dela, ela fala que a senhora era amante do marido. Para mim, no telefone, ela não falou também, isso. Que a senhora também era. E ela era mulher, né? Uhum. Então ela não falou isso com a senhora. Ela, na verdade, o que eu vi, ela teve assim ela meio que se confundiu. Porque quando eu liguei para ela antes de tudo acontecer. E não foi assim no sentido... Antes de tudo como? Antes das audiências, né? Antes dela dar o depoimento dela, a gente conversou antes, tá? Foi o momento que eu liguei, prestei solidariedade, contei tudo, pedi perdão, né? Que eu realmente não tenho nada para esconder. E foi aquele momento que ela desabafou, e daí ela falou, em nenhum momento ela disse para mim, com toda certeza, que eu era amante, porque que eu saiba, ele tinha inúmeras. Tá? Aí, inclusive, foi perguntado para ela, depois disso que ela veio a dizer que eu era amante, se ela teria alguma mensagem minha, o meu número, né, no celular dele. Ela falou que tinha, mas não sabia se era eu ou não. Mas tinha algumas que ela conhecia, que eram as amantes dele, entendeu? Então nunca tiveram prova nenhuma. Até, inclusive, comentaram que a promotora perguntou para ela da onde que ela sabia que eu tinha trisal na cama. Coisa assim que sabe? Foi descabível. Aí ela falou, foi um senhor lá, um bêbado, falou. Entende? Então, assim, não tem provas, porque realmente jamais eu me envolveria, mesmo se eu fosse solteira, com uma pessoa como ele. Jamais. Uhum. Então, a senhora conheceu ela só depois e ela não... Só depois, com toda certeza. Entendi. E nega que era amante dele? Nunca, nego, olha, até o fim. Outra questão. A senhora conhecia a Lilian? A Lilian? Isso. Sim, a Lilian é a esposa do Fernando. Uhum. Foi até a pessoa que, quando a senhora estava desesperada, a senhora Sim. tinha apanhado e tal, a senhora, né, se está numa situação dessa, você se recorre, né, de alguém que é bem próximo, de alguém Sim. que você confia, de alguém que você gosta. Então, Sim. Posso afirmar tudo isso? Sim, pode afirmar. Na realidade, quando eu liguei, não foi no número dela, foi no número do Fernando. Mas eles são casados, então, né, eu não posso atender agora, na hora ela atendeu. Uhum. Mas assim, ela é como se fosse assim, não aquela amiga, mas assim, conhecida, vamos se dizer, né? Porque amigo, assim, é uma coisa mais íntimo. Então, assim, como meu esposo falou, quando ela veio a se tornar, assim, esposa do Fernando, a gente já conhecia o Fernando, a família, então ela entrou para a família, entende? Daí a senhora contou para ela depois. A senhora volta na casa dela depois? Depois que a senhora mata ele? Não, nenhum momento. Dali eu parei, eu chorava tanto, eu não sabia o que fazer, porque eu estava em choque. Aí eu tinha que ir para algum lugar. Aí eu fui para minha casa, né, com meu esposo, contei para ele. Graças a Deus, assim, a gente são pessoas assim, bem próximos, sabe? Tá bom, então a senhora nega que tenha voltado na casa dela? Não, eu não voltei em nenhum momento. Tá bom. Outra questão.
a senhora disse que apanhou muito dele, né? Tomou até chute, né? Onde que ficou, como que foi as agressões? Tanto do primeiro período como do segundo período? Porque pelo que a senhora disse, você apanhou 2 vezes dele. Foi. Do carro e depois quando foi lá, é isso? Do carro, isso. Quando eu saí do carro, né? Onde que foram as agressões? Em qual região do seu corpo e depois lá na hora que você vai na casa da Cristine? Ali ele me pegou pelo cabelo, que foi a primeira vez quando ele chegou bem agressivo, que ele, tipo assim, deu o cavalinho de pau, né? Que chegou bem nervoso. E aí ele me pegou pelo cabelo e me jogou, e a gente começou aquela discussão, de braço. Eu abri assim a porta, assim, como que anunciando que eu ia abrir a porta, que eu ia me jogar porque eu não queria ficar ali. Ele parou o carro, ali foi já... ele já me deu uns tapas, né, vamos dizer. Agora, quando... Não foi tanto assim, porque eu não fiquei com raiva, assim, sabe? Eu estava preocupada realmente com ela. E daí, tanto que eu falei, eu só me preocupava com a Cris, eu nem estava preocupada naquela agressão na hora, tá? Mas, de alguma forma, ele já tinha me batido, né? Me pegado pelo cabelo e tal. Quando eu voltei, que eu estava, né? Foi um erro muito grave, mas eu pensei muito nela. Quando eu voltei... né, para olhar assim, para ver como que ela tava, que eu falei, Cris, ela veio, nossa, você tá bem, e ele não deu tempo. Foi a segunda vez, aí ali ele me bateu muito. Ali ele ultrapassou ela, começou a me dar soco e chute, e eu caí. Quando eu caí, que eu tentei levantar de novo, ele me dava muito chute e soco. Aí minha bolsinha estava aqui do lado, que eu estava com a faquinha, que era de serra, que eu tinha levado, e daí ele me pegou por aqui. Quando ele me pegou por aqui, eu falei para ele, sai. Fiz assim nesse momento, sabe? E daí que eu olhei, ele foi indo assim para trás. E daí que eu saí do local, comecei a chorar, eu fiquei assim, apavorada, porque eu nunca, né, vivenciei isso. E qual foi a região do corpo? A senhora me disse que ele deu chute, soco, né? Barriga, estômago, não tinha. Ele não teve local que ele não me bateu. Essa que foi a verdade, sabe? Não deixou marca? Deixou marcas, eu fiquei toda roxa. É que a senhora passou, assim, né? Uma ressalva aqui, bem importante. 3 dias depois que a senhora se apresentou, né, daí tem um laudo de lesões, e o laudo de lesões feito na senhora mostra lesões no antebraço, no braço e na perna. Sim, não tem nada na sua cara, na sua barriga, né, enfim. Por isso que eu tô mas eu fiquei com lesões por dentro, tá? Eu não conseguia andar, entendeu? Então, assim, esses hematomas foram os que saíram, os mais leves. Tá? Porque depois eu fui fazer altos exames e comprovaram que eu estava bem, entendeu? Então, assim, não foi colocado, né? Eu jamais, eu teria... Porque eu sou mulher, não posso medir força com um homem, entende? Então, assim, se eu não tivesse sido tão agredida ao ponto de eu dizer, pelo amor de Deus, para de me bater, porque eu gritava, para, e ele não parava. Inclusive, a Cristine, ela gritava, para, e ele não parava, né? Foi na hora que eu falei, sai. Então, ele me bateu bastante. A Cristine gritava, para? A Cristine gritava. Por que a Rosane, que morava na frente, que é a irmã, não fala isso? Eu não sei dizer, porque muita coisa ela não falou. A Rosane também estava querendo proteger. Sim, ela não falou muita coisa ali. Tá? A Rosane me conhece, né? Tá. A Rosane te conhece? A Rosane me conhece. Das amizades da Cristine, era a única que ela conversava, era eu. Tá? Por conta que eu sempre estava ali ajudando, tentando apoiar. Né? Tá, e a última questão, então, por que ele queria matar a senhora, bater na senhora? Que a senhora disse que fez isso porque ele queria te matar, né? Da maneira que ele estava, sim. A senhora nem conhecia ele. Então, ele estava muito furioso, né? Eu sempre passou pela minha cabeça o porquê da raiva dele. Essa é uma pergunta que eu também me faço. E na hora, no momento... Por quê? Desculpa te cortar, daí a senhora conclui. Porque, pelo que a senhora está contando, ele nem te conhecia. Ele te forçou, escolheu a senhora e te forçou a entrar no carro contra a sua vontade. Daí depois ele queria matar a senhora. Por que tanta raiva da senhora se mal te conhecia? Eu sempre, foi o que eu comentei, né? Eu sempre aconselhava ela. Ele sabia, uma coisa eu tenho certeza, ele sabia que eu não gostava dele. E que eu não queria que ela se envolvesse com ele. Porque ele sempre foi violento, entende? Então isso daí pode ser, talvez, um dos fatores que ele estava com raiva. Outros por estar embriagado. Enfim, eu não posso, né? Eu me surpreendi muito, assim, porque ele estava uma pessoa muito descontrolada, realmente, sabe? Entendi. E a última questão é, por que a senhora demorou dias para ir? Já que a senhora... Para se apresentar? Claro. Porque assim, quem está em legítima defesa, não existe outra conclusão que não seja assim, tá certo.
Se a senhora tem legítima defesa, a senhora está certa. E outra pessoa está errada. Só isso. Um está certo ou está errado. Não existe meio termo. Pela ordem, doutor, ela já respondeu anteriormente. Ah, ela respondeu? Respondeu. Por que ela respondeu? Em juízo ainda. Quando interrogada pelo juiz. Então, Que ela errou o motivo ali. errou o quê? Errou de ter ido, de ter retornado porque estava sobre... durante a emoção, na hora dos fatos. Não entendi. Ela estava, doutor, ela respondeu, né, para a excelência que ela retornou, né, para ajudar a amiga. Já ficou bem claro isso. Não, mas eu entendi a pergunta que você fez. Posso responder? Isso, eu tô perguntando para ela por que ela demorou para ir na polícia. Eu respondo, assim, eu entendi a tua pergunta. Então, quando eu saí dali do local, que daí eu... Porque assim, só para eu concluir, Pode até falar. porque tem outra questão. Tá. Se a senhora se apresenta na hora, né, só olha as lesões. Passou dias, só apresentou umas lesões em braço, em perna e tal. Claro, né? Isso daí é uma questão que depois os jurados só podem avaliar e nem eu vou ficar rebatendo isso. Mas você vai se apresentar, sua tese é legítima defesa, você fala para alguém te dar um murro, te dar um tapa, dias depois. Por isso a importância de quem age em legítima defesa, até o próprio nome diz, vai legitimar a sua ação. Então vai lá na hora. Por que a senhora demorou dias para ir com o advogado? Então, como eu te disse, na hora ali eu fiquei assim, muito traumatizada. E dali eu fui para minha casa. E só para você ter uma ideia, eu não estava sem condições até na segunda-feira. Você imagina no dia. Eu não estava em condições, né? Tanto que eu jamais deixei de falar, né, a verdade, sempre a verdade, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu não estava em condições física, mental, em todas, sabe? Pode ter sido um erro meu, mas eu não estava em condições, realmente. E outra questão, né, bastante importante também, a senhora levou daí a faca, a faquinha de cozinha que a senhora disse, né? A faca, eu lembro que quando eu olhei para ele bambeando, sabe assim, eu não vi nada, eu quase desmaiei no momento. Então eu não lembro aonde foi parar a faca, porque era uma faquinha de serra, assim, de passar manteiga. E quando eu empurrei ele e falei, sai, no momento que ele bambeou, eu também bambeei, porque vendo aquela situação, aquela cena, eu saí do local. Mas eu devo ter me livrado dela ali ou em outro lugar, mas eu não, assim, exatamente, eu não posso dizer para o senhor, porque eu não lembro. Não lembro mesmo, sabe? Eu estava em choque, eu não lembro. Eu olhei aquela pessoa e falei, meu Deus. Então daí nessa parte a senhora não sabe o que fez, é isso? Não lembro. Deve ter ou caído ou eu joguei, realmente eu não lembro. É isso, obrigado. Perguntas, excelência. Bom dia, senhora Denise. Senhora Denise, o depoimento da Cristine em sede policial, né, ela distorce ali, conforme a senhora falou, os fatos, com medo de sofrer algum tipo de acusação também? Sim, eu acredito que sim. Porque, ou pelo fato de ser amante, ou pela repreensão da família, assim, sabe? Ela era uma pessoa, assim, que tinha medo também, né? Mas, e mesmo assim, ela discutia com a Fátima, que seria a atual dele, né? As duas tinham contato de WhatsApp, assim, de falar, o meu marido tá aí, daí a outra dizer não, eu assim, não, ele não tá aqui, assim, sabe? Aquela baixaria, para falar bem, ser bem sincera, sabe? A irmã dela, a senhora chegou em algum momento a procurar a senhora? Não, ela não tem o que falar de mim, porque assim, a gente sempre foi amigas, a gente até inclusive tinha assim, planos possíveis de estudar junto, né? Que ela se formou em psicologia e eu acabei indo para outra área, mas assim, de todas as amizades dali, eu sempre fui a bem-vinda, sempre eu. Perfeito. Sem mais, excelência. Muito obrigado, senhora Denise. De nada. O Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não? Tá certo. Pode encerrar, então, por favor. Doutor Lucas, sua parte, podemos? Tá. Jurados, você toma a questão de julgamento, agora pela última vez. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença, por favor.
Denise Amaral Fernandes, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento acerca da acusação que pesa sobre a senhora e, de igual forma, em relação à acusação que pesa em relação ao acusado Jackson Humphrey Andrade Dias, né, que aqui não compareceu. Ouvimos aqui testemunhas, a senhora foi interrogada, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma maneira, também fizeram os defensores a favor não só da senhora, mas também do corréu aqui Jackson Andrade Dias. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, né, um pouco extensa, mas depois a senhora terá acesso na íntegra, se desejar. Dessa maneira, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: primeira série, em relação à acusada Denise Amaral Fernandes. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria à ré. A linha C, não absolver o acusado. E, por fim, a linha D, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. No que se refere à segunda série, acusado Jackson Humphrey Andrade Dias, reconhecer a existência do fato, não atribuíram participação ao réu e, por fim, prejudicado o terceiro e último quesito na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação a efeito de, a linha A, condenar a acusada Denise Amaral Fernandes pela prática da conduta prevista no artigo 121, caput do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação aqui por homicídio simples. A linha B, absolver o acusado Jackson Humphrey Andrade Dias da imputação pela qual foi pronunciado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Determina-se aqui o início imediato do cumprimento da pena, em razão da soberania que se reveste as decisões do Tribunal do Júri. Dessa maneira, então, solicito à Secretaria que expeça o mandado de prisão, bem como que a Força Policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Curitiba, plenário penal do júri, dia 21 de março de 2023. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma colocação? Não. Doutor Weasley, pela Defensoria Pública? Não. Ok. Doutores Oswaldo, João Guilherme, também Leandro, alguma colocação? Dessa maneira aqui, agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a Defesa, servidores, a escolta policial, ao serviço terceirizado, em especial ao Conselho de Sentença, Corpo de Jurados, ao público que nos acompanha aqui presencialmente também pela internet, na ausência das considerações, do por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado.